Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 11 de abril, sexta-feira, um dia com um certo temor, né? Depois de umas certas corridas aí, né? Que o nosso câmbio, o nosso índice fizeram, tá? A nossa bolsa, no caso, a gente teve um dia um pouco mais duvidoso, porque mercado tá com receio, né? Bem verdade é isso. Nós temos o DXY, né? Descendo um degrau, um ponto nevrálgico, que é o 100, né? 100,000, né? Já na madrugada, aqui, ficou trabalhando, né? Na abertura já estava embaixo. Isso aqui, né? Olha só, olha essa movimentação. E o delta aqui, vermelho, né? Então ele voltou aqui, tocou, não teve força e trabalhou na baixa, né? Ainda nós tivemos ainda 11 horas uma notícia, não era notícia, né? Mas é o sentimento do consumidor de Michigan que veio abaixo, né? E aqui no Brasil a gente teve confiança empresarial, no caso, que veio um ponto abaixo também, 1,2. E isso aqui movimentou um pouco o índice, tá? Mas aqui o DXY pouco movimentou, né? Que não teve assim um, uma tanta relevância, né? Então o dólar trabalhando em queda, né? Nós temos também, bora olhar aqui, os bondes, essa corrida comercial, né, da tarifa tá fazendo, né, com que os bondes, né, que o possível a China ela liquide posições interessantes aqui, então eles performaram para baixa. Que também, no caso dos americanos, o nosso são os DIs, né? Os nossos DIs trabalharam aqui em baixa, tá? Eles trabalharam numa leve baixa, um pouco mais a ponta mais curta estava um pouco mais flat, mas depois ela pegou uma certa tendência aqui. Ponta aqui em cinza tá a ponta mais longa, né? E a ponta média é a tracejada. Que eu posso mostrar aqui para vocês no nosso aqui, né? Então, ponta mais longa e média, um pouco mais flat. A média e a curta, né? A longa que tá quase com 2, olha só, é o faca 35, quase com 2 de queda. E isso fez bem para nossa bolsa, no caso que é o Ibov, olha só, DI começando, os juros caindo, a bolsa ela tende a subir. O mini índice, a gente teve assim um cenário um pouco mais de queda, mas não tão claro, tá? Não tão claro. Por isso que ele ficou um pouquinho mais travado até meio-dia, né? Mas na queda. E o câmbio ele amanheceu por conta disso. Bora começar aqui, né? Amanheceu abaixo da CME. Olha só o BRLT, que ele já estava em 875. Só foi lá, aqui foi tivemos aqui, no meu entendimento, uma venda boa, tá? Para vir desafiar esse fundo. Essa outra venda aqui em cima da Petax e não era no 900, tá? Não era dessa vez no 900. Inclusive tá aqui o dólar justo, né? Mas sim aqui em cima, né? Onde nós temos o ajuste e o pó. E perto do POC aqui, né? No caso aqui a gente tem o D mais 1, que é a nossa Petax de ontem. A nossa Petax de hoje, ela tá... Deixa eu colocar aqui, nossa Petax de hoje, ela tá no 837,7. Deixa eu colocar ela aqui no nosso gráfico. Aqui, galera, então, né,
como sempre, eu anotei aqui na planilha. Nós percebemos que o câmbio ele puxou quase 30 pontos da primeira para a segunda, tá? Então foi no 800, né? 857 e agora nas das 11 horas 886, né? Praticamente. E isso aqui para mim gerou a melhor operação um pouquinho mais clara do dia, né? Quando ele trabalha em cima da Petax Futura, puxa o preço e trabalha aqui em cima da Petax. Trabalhou em cima da Petax Futura e o preço à vista. E aqui a gente já tem o spot, né? Então a gente tem a Petax Futura, a preço à vista e o spot, tá? Que essa aqui é a terceira Petax. E ele trabalhou, né, e conseguiu trazer de novo para perto dessa região aqui, que é bem importante, que é o 925, 925, 927, 26, né? Inclusive tá aqui o POC do dia passado, né? E aqui o câmbio, ele meio que lateralizou, olha só, ele buscou a Petax final, no caso que é o spot do dia, o oficial, tá? E esse aqui tá errado, tá, galera? Tá errado isso aqui. Mas essas aqui estão certas, né? Então, trouxe, fechou a simetria da manhã perto aqui da média do ajuste e da média da VWAP, né, do dia. Então, hoje o câmbio ele tá teríamos que ver se ele fez aqui, tá buscando, a tendência é que ele fique num sentimento mais baixista, tá? Por mais que ele tenha feito essa movimentação um pouco mais alta, que ele chegou a ficar 1% negativo, tá? 1% negativo e ficou até 0,5% positivo. Então, como eu havia dizendo, aqui nessa região aqui foi uma excelente venda, tá? Porque os DIs eles estavam pronunciando isso, tá? Olha só, a tendência de baixa e aqui nos DI, como eles ainda estão, né? Só que aí eles deram uma pequena barrigada para cima, né? Que isso aqui foi passado por dólar nessa movimentação aqui. E estava um pouquinho mais perigoso o câmbio, né? Era mais interessante sair um spot, ver a movimentação, porque aqui o câmbio ele tá aqui, olha só, aqui eu tenho, deixa eu ver, aqui eu tenho a curva gaussiana, que é o estudo dessas linhas aqui. Então o câmbio, onde ele tá, que é 0,18, um pouco positivo aqui, tem a linha 0. Um pouco positivo, um pouco negativo, ele está confortável aqui, né? Então, do jeito que está, é melhor procurar uma situação de topo e fundo para entrar ou comprado ou vendido, tá? Nesse sentido. Bem, câmbio foi isso então, né? E essa para mim, essa aqui foi a operação, sinal a mais clara. Entrar agredindo aqui em cima do preço à vista e trazer para a Petax Futura, tá? Que podia ter feito um médio para frente, mas o câmbio ele já tinha mudado, né, de lado aqui. O fluxo já estava um pouquinho mais assim, até aqui então não, né? Porque aqui a gente vê aqui o fluxo do dinheiro, ele deixou um rastro aqui, né? Bem forte. Inclusive eu posso até apagar essas, eu apaguei aqui. Eu vou colocar a nossa Petax final, a nossa média. Pronto, e trouxe a média e a média está aqui perto da média do dia de hoje, né? Aqui ele está trabalhando, a gente tem aqui a média semanal. A média semanal, cadê a média mensal e a semanal, né? A semanal é essa aqui, é essa. VWAP semanal e a mensal, que é a azul mais escura e mais grossa. Então, o câmbio ele ficou trabalhando na Petax
futura, né? E quase conseguiu buscar o spot. Tá numa tendência de baixa, tá? Quando ele faz essa movimentação, a tendência é que o ajuste fique para baixo. Mini índice. Bora aqui para o mini índice. Mini índice, né? E ficou um pouco mais na alta. A abertura do mercado à vista, né? E aqui eu vejo possíveis operações. Essa aqui de venda, tá? É bem interessante que eu creio que seria melhor, né, esperar o preço um pouco vir aqui nessas lacunas, fechar aqui. Mas foi o caso que ele não fez, né? Mas entrar um pouco mais leve para buscar o ajuste à média contratual de ontem. E foi exatamente o que ele fez. Ele está suportando, inclusive tocou nessa região de liquidez que é muito importante, né? Aqui no 26.300, 26.258, 260. Só eu faço essas marcações aqui na área de valor, né? Então não é em topo e fundo, é justamente nessa área de valor aqui, volume de quantidade, né? Então é aqui que é o jeito certo de fazer, né? De fazer as suas marcações. Onde a gente pode encontrar esses nortes de liquidez mais fortes. Tá. Então, mini índice deu, né, abertura do mercado à vista, que mudou por causa do juros, né? Então a gente teve uma barrigada para baixo, né? Inclusive aqui do setor bancário, mas depois ele se recuperou. Aqui, né? Olha aqui em azul setor bancário, né? Banco do Brasil está numa alta de 2% agora. Logo 10, 10,7, 10,10, 10,20, até umas 10,25 eles estavam, o mercado estavam parecendo que ia cair, né? Mas depois ele se recuperou, algumas sim, né? Inclusive o nosso índice BCIC, que ele deu até uma recuperada e está puxando o nosso índice para ficar um pouquinho mais positivo, né? Ele chegou a ficar um pouquinho mais negativo, mas parou justamente nesse nó de liquidez maior que eu até então mostrei para vocês. E para minha venda aqui, tá? Aqui seria a segunda venda, né? Com parcial no ajuste. E aqui foi para mim essa aqui também foi, se não a mais fácil, porque a gente teve a notícia, né? A confiança veio negativa. Qual foi a... Deixa eu ver aqui, não me lembro. Calendário, a confiança empresarial, né? Veio um ponto negativo. Isso aqui produziu uma certa movimentação um pouco mais baixista. E para cá, por isso que essa movimentação está mais forte para baixo. E aqui seria a saída, né? Mas eu esperaria para uma possível venda, tá? Eu esperaria para uma possível venda. Esse movimento aqui foi um pouquinho mais interessante, meio-dia, né? Meio-dia. E meio-dia, realmente não teve nada, né? Mas aqui já era para não fazer mais operações, né? Segundo o meu operacional, que é mais direcional para o índice, né? Mas hoje foi um dia pouco mais lateral, só que para alta. O que está acontecendo também no nosso IBOV, tá? O fluxo dele tá um pouco, deixa eu mostrar aqui. O fluxo do IBOV tá um pouquinho mais dividido, né? E deixou um fluxo um pouquinho mais comprador e no ajuste, né? Não no ajuste do IBOV, ele não conseguiu perder, né? Então o comprador está defendendo aqui em cima do ajuste. Então basicamente é isso, galera. Se inscrevam no canal, tá? Eu espero que vocês tenham um excelente final de semana, tá? Fiquem bem, até mais, valeu!